O que realmente devemos nos preocupar quando se trata de pregar o Evangelho? Devemos nos preocupar com as palavras que vamos utilizar para falar de Jesus? Devemos nos preocupar se entendemos de filosofia, de medicina, de antropologia ou arqueologia? Não que isso não seja importante, mas para pregar o Evangelho é preciso ter todo este conhecimento? O Evangelho ele é puro e simples. E você apenas precisa estudar a palavra de Deus para não errar quando estiver ministrando. Porque podemos errar no que se trata ao contexto histórico, ao contexto social da época. Não é verdade? Então vamos abordar agora sobre esse assunto aí. Como devemos pregar o Evangelho? Eu lembro a história de um jovem, que eu vou trazer para você aqui. Ele era muito inteligente e ele foi convidado pelo pastor sênior da sua igreja para ser o dirigente de uma igreja que estava localizada em uma cidade universitária. E ali este jovem pastor estaria pastoreando professores de medicina, professores de arqueologia, professores de literatura, de biologia, de psicologia, porque ali era uma faculdade de medicina. E ali estavam vários profissionais, professores, frequentando aquela igreja dentro da cidade universitária. Esta história ela acontece nos Estados Unidos. Quem escreveu foi Walter Knight. E ele conta que este jovem ele ficou um pouco temeroso porque ele estaria pregando para pessoas especializadas em várias áreas da saúde, em várias áreas do contexto social, psicológico, emocional. E ele então procurou o seu pai, que era um pastor jubilado, já estava, na verdade, já em um período já de descanso, né? Ele aposentou-se, né? Pastor jubilado é o pastor que se aposentou. Então, ele já tinha ali várias experiências da sua lida na seara do mestre. Então, ele falou: pai, olha a dúvida desse jovem. Eu estou com dificuldades. Como que eu vou pregar para essa gente? Porque como que eu vou pregar o Evangelho dentro da arqueologia, lá com o professor Avigdon? Puxa, como que eu vou poder pregar outras ciências? Eu não tenho domínio da literatura, eu não tenho domínio destas matérias. Como que eu vou pregar o Evangelho dentro da medicina, da biologia, da psicologia? E eu sei que lá estarão, pai, renomados professores daquela faculdade de medicina. Então eu estou temeroso. Eu não deveria ter aceito esse convite, essa proposta de pastorear essa igreja na cidade universitária, pai. Eu não sei o que fazer, pai. Me ajuda. E aquele pai, homem de Deus, que trabalhou muito tempo na obra do Senhor, ele olha para o seu filho e diz assim: ó o conselho desse pai. Conselho objetivo, curto, mas simples. Filho, não fique desanimado. Procure pregar a essa gente apenas o Evangelho de Cristo. É a mensagem de que tais homens eruditos precisam e que, em geral, não conhecem. Nós, humanamente falando, podemos conhecer muito bem, no meu caso, comunicação. O emissor, a mensagem, o receptor, as mídias sociais, o marketing digital. Na verdade,
o jornalismo hoje digital, o lead do jornalismo, a gente pode entender de tudo sobre a ciência da comunicação. Mas muitas das vezes deixamos de conhecer o genuíno evangelho. Vou pegar a Bíblia aqui, ó. O genuíno evangelho deixamos de conhecer, porque ele é simples e atinge a todos por igual, desde o mais erudito até o mais simples, desde o mais capacitado ao menos capacitado, desde o grande profissional até a pessoa leiga, que está agora iniciando o seu processo de aprendizado, do conhecimento. Então tudo isso exige do pregador do Evangelho apenas conhecer a palavra. Claro que o pregador da palavra precisa conhecer a palavra para não falar errado, né? Esquecer os textos da Bíblia. Ele precisa estudar, decorar a palavra de Deus, estudar com esmero, com dedicação, meditar na palavra. Por quê? Porque a palavra, ela é a ferramenta que o pregador vai usar para transmitir às pessoas que são os ouvintes do Evangelho. É puro e simples, o Evangelho é puro e simples. Falar de Jesus é algo puro e simples. Claro, eu recomendo que todo homem de Deus estude a Bíblia. Certa vez eu estava conversando com um dito pastor, mas eu acho que não é pastor, porque a pessoa que não estuda a Bíblia, para mim, não pode ser pastor, não pode. Mas o sujeito era um dito pastor. Eu recebi ele em minha sala uma vez e eu perguntei para ele, olha, lá na igreja de vocês, os pastores, eles estudam a Bíblia? Eu fiz a pergunta, porque eu observei que na igreja dessa pessoa, as pessoas pegam um texto da Bíblia e aplicam assim de qualquer jeito, sem olhar o contexto histórico, sem olhar o contexto social, sem olhar para quem foi escrito aquele texto, por que foi escrito aquele texto, e se ele serve para nós hoje, e como que deve ser aplicado esse texto para os dias atuais. Então, temos que ter esse cuidado. Então, eu vi que essa igreja, eles pegam um texto assim e aplicam de qualquer jeito, entendeu? E por isso que há muitas heresias nessa igreja. Não vou citar o nome por questão de ética. Depois me procure pessoalmente, que pessoalmente eu falo, mas assim, aqui em vídeo eu prefiro não falar, porque a gente tem que ter respeito, né? Por mais que eles tenham muitas heresias, eles têm trazido à salvação muita gente. Então, amém por isso. Mas eu não concordo com muita coisa dessa denominação. Mas eu perguntei para essa pessoa e falei assim, ô pastor, ô senhor, ô irmão, lá na igreja de vocês estudam a Bíblia? Não, é que o nosso pastor principal, o chefão geral, ele dita alguns livros, então ele cita alguns livros para a gente e a gente lê esses livros. E tá, e quais são os autores? O fulano de tal e o Beltrano e o Ciclano. Daí eu pensei, por isso que nessa igreja todos pensam da mesma forma e vivem a mesma heresia em qualquer lugar do Brasil e do mundo onde eles estão. Uau! Misericórdia. Então assim, é só livro? Não, nós temos que estudar a palavra, teologia, estudar a palavra, se aprofundar no conhecimento. Por quê? Paulo falou, procura manejar. Manejar é estudar com afinco, se dedicar, se aprofundar no conhecimento, manejar bem a palavra da verdade para que não se envergonhe na hora que estiver transmitindo. Amém? Então é muito importante estudar a Bíblia. É muito importante. Vamos ver o que Paulo escreveu aqui no último verso de Atos dos Apóstolos, capítulo 28.
Paulo ficou 2 anos inteiros na casa alugada e recebia todos os que o visitavam. E último versículo. Pregava o reino de Deus e ensinava com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Pregue. Pregue e pregue o Evangelho. Puro e simples. Que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Todos vão compreender. Desde o mais inteligente até o menos inteligente. Desde o mais sábio até o mesmo menos sábio. Desde o profissional até aquele aprendiz de ser profissional. Todos vão entender. Desde o professor até o aluno. Todos vão entender o Evangelho, que é puro e simples. Pai querido, te louvamos, Senhor, pelo teu Evangelho. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos porque através dela nós obtemos mais e mais conhecimento. Como escreveu Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. Nós queremos te conhecer mais e mais. Queremos conhecer mais a tua palavra, o Evangelho, que é puro e simples. Assim eu oro, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, compartilhe com seus colegas, compartilhe com todos que você puder compartilhar. É importante o joinha porque leva esse vídeo mais longe. E também comente aí o que foi importante para você. Por favor, procure não escrever coisas negativas, porque infelizmente eu não aprovo as mensagens negativas. Esses dias aí, acho que foi o último vídeo ou outro vídeo atrás, sobre pastores, que eu falei. 4 pastores que estão destruindo a igreja. Alguém até comentou alguma coisa negativa, mas não surtiu efeito nenhum e não vale a pena nem comentar aqui. Então eu deletei, simplesmente bani a pessoa porque a pessoa vi que tem outros objetivos. É uma pessoa que desconhece o Evangelho e pessoas que desconhecem o Evangelho não são bem-vindas no sentido de ficar escrevendo besteiras na reflexão aí, não vale a pena. Então eu nem aprovei o comentário da pessoa porque ela escreveu, é uma pessoa realmente descomprometida com Cristo e não quer nem saber disso pelo comentário que ela escreveu. Muito bem, mas eu incentivo você a escrever, você que aí tem boa índole, você que serve a Cristo, você que ama o Evangelho, você quer conhecer mais de Cristo. Então escreva aí que é importante você escrever aquilo que você pensa a respeito de Deus, que vai surtir efeito na vida de outra pessoa. Se é algo positivo, escreva aí e eu vou aprovar seu comentário, tá certo? Deus abençoe a sua vida, um abraço mais de Cristo para a sua vida, tá bom? Tchau, tchau!